E se a Ripple finalmente estivesse abrindo a porta para algo que durante anos parecia praticamente descartado? Uma declaração recente de Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, chamou a atenção da comunidade XRP e pode representar uma mudança importante na estratégia da empresa. Foi questionado sobre o futuro da Ripple e, ao falar sobre a possibilidade de um IPO, utilizou uma expressão que está fazendo o mercado prestar atenção. Estamos mais neutros sobre o assunto do que talvez costumávamos ser. Mas calma, isso não significa que a Ripple confirmou um IPO. Opa, para quem não sabe, IPO é oferta pública de ações da empresa, quando ela decide abrir o capital para que investidores comprem ações da sua empresa. Voltando à empresa, ela não anunciou uma oferta pública de ações. Porém, a mudança de discurso é justamente o que torna essa história tão interessante. Porque se durante anos a Ripple praticamente mantinha essa porta fechada, agora o próprio CEO está dizendo que a empresa está mais neutra em relação à possibilidade. E hoje eu vou explicar exatamente o que isso significa, por que isso aconteceu e principalmente o que um eventual IPO da Ripple poderia representar para o XRP. Quem está acompanhando a cotação do XRP hoje sabe muito bem que ele avançou mais de 10%. Valorizou para algumas pessoas 15, 17, até 20%, dependendo do preço médio que a pessoa adquiriu no XRP. Quem é que não está feliz com essa notícia hoje? Essa declaração, voltando aqui ao assunto, veio durante a participação de Brad Garlinghouse no Wyoming Blockchain Symposium 2026. Podem me corrigir se de repente eu errar alguma palavra, tá? Que foi realizado em Jackson Hole, em um evento organizado pela Salt e pela Kraken. O trecho ele ganhou força depois que um analista de criptomoedas, Shaif, conhecido como @Shift_Crypto, compartilhou um vídeo nas redes sociais. E a comunidade XRP rapidamente percebeu algo diferente. Não foi apenas uma pergunta sobre IPO, foi a mudança de postura. Durante muito tempo, a Ripple demonstrou pouco interesse em abrir o seu capital. A empresa cresceu como companhia privada, levantando recursos, utilizando outras estratégias para financiar a sua expansão. Mas agora o cenário parece diferente. E existe uma razão muito importante para isso. Durante a entrevista, Brad Garlinghouse destacou justamente a capacidade financeira que a Ripple construiu nos últimos anos. Segundo ele, somente no último ano a Ripple realizou aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em aquisições, sem precisar recorrer ao mercado público para levantar capital. Pensa no tamanho desse número. 2,5 bilhões de dólares em aquisições. E isso não é tudo. Nos últimos 2 anos, a empresa também realizou aproximadamente 3 bilhões de dólares em ofertas públicas de aquisição de ações, permitindo que investidores existentes tivessem liquidez. Ou seja, a Ripple conseguiu crescer, comprar empresas, oferecer liquidez aos seus investidores sem precisar necessariamente abrir o capital. É justamente aqui que surge uma questão. Se a empresa já consegue fazer tudo isso como companhia privada, por que pensar em IPO agora? A resposta pode estar em uma palavra: consolidação. Garlinghouse afirmou que já passou por aproximadamente 5 grandes invernos cripto. E existe um padrão que ele observou em todos eles. Durante períodos difíceis, empresas mais frágeis acabam deixando o mercado. Algumas quebram, outras são adquiridas e empresas mais capitalizadas aproveitam esse momento para crescer. É justamente aí que a Ripple parece querer se posicionar. Não apenas como uma empresa que sobrevive aos ciclos, mas como uma empresa que consolida o setor.
A Ripple vem realizando aquisições estratégicas e expandindo a sua atuação em diferentes áreas do mercado financeiro e de infraestrutura de pagamentos. Agora, imagine o que aconteceria se essa estratégia de aquisições continuasse em escala ainda maior. Uma empresa pública teria acesso a uma base muito ampla de investidores, muito mais ampla. Poderia utilizar ações como parte de determinadas operações estratégicas. Teria maior visibilidade no mercado. Teria maior visibilidade no mercado financeiro tradicional e poderia ampliar ainda mais a sua capacidade de expansão. Portanto, um IPO poderia deixar de ser simplesmente uma maneira de captar dinheiro. Poderia se transformar em uma ferramenta estratégica para acelerar a consolidação do mercado. E aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Garlinghouse não disse a Ripple vai fazer IPO. Ele não anunciou uma data, não apresentou um prospecto, não confirmou uma oferta pública. Nada disso aconteceu. O que ele fez foi admitir que a Ripple está mais neutra sobre o assunto do que talvez costumávamos ser. Pensa nisso. Essa frase é extremamente importante. Porque existe uma diferença enorme entre não queremos fazer IPO e estamos mais neutros sobre isso. A primeira frase fecha a porta, a segunda deixa a porta aberta. E é exatamente isso que chamou a atenção de Schaif e da comunidade XRP. A Ripple não está dizendo que vai abrir capital amanhã, mas também não está tratando essa possibilidade como algo que simplesmente não interessa à empresa. E essa mudança de posicionamento pode sim ser estratégica. Agora chegamos à parte que provavelmente mais interessa a você. O que o IPO da Ripple poderia significar para o XRP? Primeiro, precisamos separar duas coisas. Ripple é uma empresa, XRP é um ativo digital. E aí que entra. Portanto, o IPO da Ripple não significa automaticamente que o preço do XRP vai subir. Isso precifica pouco. Nós temos que analisar todo o contexto, porque isso precisa ficar claro na sua mente. Houve uma injeção de dinheiro de muitos investidores e a gente viu que subiu 10, 15, 17% de ontem para hoje. Porém, um eventual IPO que está se comentando poderia aumentar significativamente a exposição institucional à Ripple. Uma empresa listada na bolsa precisa operar com níveis maiores de transparência, divulgação de informações e escrutínio de mercado. Isso, minha gente, poderia aumentar a visibilidade da Ripple entre investidores tradicionais. E quanto maior a presença institucional da Ripple no sistema financeiro tradicional, maior pode ser a atenção sobre toda a infraestrutura relacionada ao seu ecossistema. E aqui entra o XRP. O XRP está associado ao ecossistema da Ripple e possui utilização em determinadas soluções de pagamentos e liquidação. Portanto, qualquer movimento capaz de fortalecer a presença institucional da Ripple pode gerar maior interesse e discussão em torno do XRP. Mas, novamente, isso é uma possibilidade de mercado, não uma garantia de valorização. Mas muita gente está positiva de ontem para hoje, hein? Talvez essa seja a pergunta mais interessante. Por que a Ripple estaria mais aberta à possibilidade justamente agora? A empresa atravessou anos de batalha regulatória nos Estados Unidos, expandiu suas operações em vários países, inclusive, aumentou a sua capacidade financeira e realizou aquisições bilionárias. E continua tentando ocupar uma posição cada vez mais relevante da infraestrutura financeira global. Ao mesmo tempo, o mercado de criptomoedas, meus amigos, está entrando em uma fase em que a consolidação pode ganhar ainda mais força. Nosso cenário, uma empresa como a Ripple, pode ter duas alternativas. Pense no seguinte, no nosso cenário hoje, continuar crescendo exclusivamente como uma companhia privada ou, em algum momento, utilizar o mercado público
como uma nova ferramenta de expansão. E é justamente por isso que a palavra neutra ganha tanto peso. A Ripple aparentemente não precisa de um IPO para sobreviver, mas pode eventualmente enxergar um IPO como uma ferramenta para crescer ainda mais. Então vamos resumir. A Ripple confirmou um IPO? Não. Existe uma data para IPO? Não. Brad Garlinghouse descartou a possibilidade? Também não. Na verdade, ele afirmou que a Ripple está mais neutra sobre a possibilidade que costumava estar. E essa talvez seja a informação mais importante, porque uma empresa que durante anos não demonstrava interesse em abrir capital, agora está deixando essa porta aberta. Ao mesmo tempo, a Ripple está realizando aquisições bilionárias, se posicionando como uma possível consolidadora do setor. E se um dia esse IPO realmente acontecer, o evento poderá colocar a Ripple sob uma visibilidade institucional completamente diferente. E quem estuda os projetos da Ripple sabe do que eu estou falando. Consequentemente, o XRP provavelmente estará no centro das discussões do mercado. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Ripple deveria fazer um IPO? E mais importante, você acha que um IPO da Ripple seria positivo ou negativo para o XRP? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que você pensa. E se você quer acompanhar de perto os próximos movimentos da Ripple, do XRP, do mercado de criptomoeda, já se inscreve no canal de Cafim e ativa o sino. Não esquece de esmagar o botão de like aqui, clicar no hype para o vídeo chegar a mais pessoas que precisam entender isso. Compartilhe com aquele colega, aquela pessoa que fala que o XRP não vai subir, que de ontem para hoje deu um salto muito interessante. Porque essa porta que Brad Garlinghouse acabou de deixar aberta realmente começa a se abrir. E essa pode ser uma das histórias mais importantes da Ripple nos próximos anos. Te vejo no próximo vídeo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa, será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível, é um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, o investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7
E no sábado, às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda, que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.